Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu não tenho celular, eu não tenho internet, eu não sei aonde eu tô. E ela tinha que fazer tudo que esses caras pedissem. A tortura era... Se eu chegasse na polícia, eu ia falar o quê? Carla, idade 26 anos, profissão estudante de psicologia. Já deixando bem claro que a minha história, ela não começa no virtual. Ela começou ao vivo mesmo, mas pelas circunstâncias da distância e tudo, acabou que foi pro virtual. Tudo começou, na verdade, no centro de São Paulo. Para melhor dizer, numa balada de LS. Eu nunca tinha ido numa balada na minha vida, as minhas amigas ficaram me atazanando, me enchendo o saco pra ir, e eu decidi ir. E realmente valeu muito a pena, tava muito gostoso, muito legal. A gente só foi mesmo pra, tipo, beber, dançar e curtir o som. Tava tudo perfeito, eu achei que não podia melhorar, mas melhorou. Adivinha como? Eu tava dançando com as minhas amigas e do nada chega uma bebida em meu nome que foi entregue por um tal de Racim. Racim, idade 36 anos, profissão importador. Esse olhar que eu fiz agora foi o mesmo. Olhei a bebida e óbvio que eu neguei. Só que não adiantou nada, porque passou alguns minutinhos e chegaram outros copos no nome do Racim. Eu já tava um pouquinho alta, não totalmente, e fiquei sim enfesada, porque eu e as minhas amigas podemos pagar as nossas próprias bebidas, e foi exatamente isso que eu ia responder pro garçom quando o tal do Racim já estava atrás do garçom para questionar por que eu não estava aceitando as bebidas dele e que ele é que estava mandando e que era uma forma de elogio e de querer se apresentar e me conhecer. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, então tá, se você quer me conhecer, vem aqui e fala, tipo, oi. É uma ótima maneira, porque eu não vou beber o que eu não sei o que tem dentro. Eu não te conheço. Eu lembro que ele deu uma risadinha assim, meio que disfarçando, tipo, essa é tinhosa. E falou, então tá, prazer, eu sou Racinha, eu te achei muito bonita e eu queria conversar com você pela noite inteira. Ali, né, a balada saiu de balada pra entrevista. Eu lembro que ele contou que ele é metade turco, metade búlgaro. Ou seja, a mãe é búlgara e o pai é turco. Eu tava meio confusa na hora, mas acho que foi isso que eu entendi. E que ele tava no Brasil e falava português, porque ele falava várias línguas. Eu fiquei chocada com a quantidade de línguas que eu pedia pra ele falar algumas frases e ele falava, que era por causa do trabalho dele, que ele trabalhava com importação e exportação de produtos e que o Brasil estava na lista dele de locomoção desses produtos. Agora imagina, você vai para uma balada para curtir a música com as amigas e de repente se encanta com um cara charmosérrimo, porque porque ele é charmosérrimo. E ele começa a falar, tipo, tudo que ele deseja, quase que como uma entrevista de namoro, assim. Ele começou a falar que ele era divorciado, mas que ele queria ter uma outra família, que estava procurando alguém. E começou a me questionar o que eu fazia, como era a minha vida, o que eu queria pra minha vida. Começou, tipo, a querer saber tudo, assim, no meio da balada, na música alta. Eu nem perguntei, mas ele já foi respondendo que não tinha filhos nenhum, que o pai e a mãe já eram falecidos e a idade e tudo, assim, de uma vez só. Insistente que só ele me ofereceu algumas bebidas. Eu falei, não, não precisa. Eu tomo aqui a das minhas amigas, até porque no fim da night eu já tava trêbada de tanto que eu tinha bebido, né? E aí eu falei, não, tô indo embora, foi um prazer. Ele me pediu o WhatsApp. Lógico que eu dei o número do WhatsApp pra ele e fui embora com as minhas amigas. Não aconteceu nada demais. Dormi, apaguei, só acordei 4 horas da tarde. E acordei com meu celular vibrando de um modo muito estranho, porque era um número que não era do Brasil. E quando eu adicionei para ver no WhatsApp o rosto, se era do tal Racim, não tinha o rosto dele.
Era uma foto assim, uma bolinha em branco, com umas letras que não eram outro tipo de desenho. Eu tava, né, com o porre da noite passada. Demorou uns minutinhos pra eu assimilar que eu tava falando com um búlgaro, então óbvio que ele não ia ter, né, a mesma letra que a nossa. E na verdade eu queria entender o que era aquilo, porque não tinha foto dele, era só, não sei lá, uma palavra que tava lá, com um símbolo, alguma coisa assim. Comecei a conversar com ele, e aí ele me explicou que, óbvio, né, ele tava a serviço, então aquilo ali era o logo da empresa dele, o símbolo, e que sempre, já deixou claro que sempre, às vezes, ele poderia mudar de número, porque cada hora ele tava num lugar, cada hora ele tava num país, e aí ele trocava de chip, e era isso. Me expliquei muito, porque eu também não tava muito preocupada, só fiquei mais assim, porque ele me chamou pra jantar naquela mesma noite. E eu fui, a gente jantou, e aí sim a gente conversou mais ainda sobre várias coisas. Ele foi se tornando um cara encantador, sabe? Aquele cara que chega com flores, que abre a porta, que traz bombom, que dá a jaqueta pra você, pergunta se você tá com frio, se tá tudo bem, se você quer mais, o que você quer, não o que ele quer comer. Aquele cavalheiro que a gente deseja, mas que não existe. É o Racine. Isso durou a semana inteira. A gente se viu a semana inteira e o máximo que a gente fez foi dar uns beijinhos. Ele não tentou avançar o sinal. Ele era muito educado, muito tranquilo com toda essa situação de flerte. Como a gente ficou muito tempo junto, né? A coisa foi indo assim e eu não nem me pensei em perguntar quanto tempo ele ia ficar. Quando eu vi, ele já tava falando que ia embora, porque ele ia pra Venezuela resolver sobre alguns produtos e depois ia pra Ucrânia. Eu falei, tá, né? Ali eu já pensei, tá, foi um namorinho de férias, um namorinho de verão. Mas ele falou que ia me mandar mensagem, que a gente ia continuar conversando, que ele tinha problemas com relacionamentos, que ele ainda não tinha alguém na vida dele, exatamente por causa disso, porque ele viajava muito, as mulheres não entendiam, não conseguiam ficar muito tempo conectado com ele online, e que já deixou bem claro que a gente ia tentar isso, né? Eu não acreditei, achei que era fogo de palha, mas aconteceu. De viagem em viagem, onde ele estava no aeroporto. Todos os dias ele mandava mensagem explicando tudo, mudava de número, falava: oi, sou eu, porque agora eu tô em outro lugar, tenho que trocar. E ele me mostrava, nossa, que a vida dele, apesar de ser corrida, era muito excitante. Porque ele conhecia vários lugares e ele ia me mandando, parecia que eu tava viajando com ele. E mandava comida exótica, fotos de lugares paradisíacos, e eu assim, encantada com tudo aquilo. Fiquei mais encantada ainda quando ele falou: eu adoraria que você estivesse aqui comigo. Eu falei, não, mas eu não tenho condições. Ele falou, não, mas eu não tô perguntando se você tem condições ou não. Eu tô falando que eu vou te levar e que você vai viver muito dessas coisas comigo. Eu não tava conseguindo guardar tudo aquilo que tava acontecendo comigo em silêncio. Eu tava muito eufórica, mas também não queria sair contando pro mundo inteiro. Óbvio que fui compartilhar com uma das minhas melhores amigas, assim dizendo. Comecei a contar tudo pra ela e ela, nossa, conta mais, eu quero detalhes, e tipo, super animada e super feliz por mim, sabe? Isso que foi legal. E ela também solteira nessa batalha aí de conseguir alguém, como a gente fica por muito tempo, né? Porque tem muito homem estranho por aí. Virou pra mim e falou, nossa, será que ele não tem um amigo? Será que ele não me apresenta alguém? Sei lá, ai, pergunta quando você tivesse mais intimidade com ele. E cara, eu já tava com intimidade no alto, com tudo que tava rolando. E aí eu perguntei, né? Eu falei, eu tenho uma amiga, assim, 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 né? E ela também tava querendo alguém. Você não conhece alguém? Não tem um amigo? Eu achei que eu tinha sido um pouco entrona, mas ele falou, gata, tem o meu irmão, eu posso apresentar o meu irmão. Descreveu um irmão cheio de qualidades. Eu falei, não, é esse mesmo. E aí ele falou, então passa o número dela, que eu vou mandar pra ele. E inocentemente, nessa hora, eu passei o número da minha amiga pra ele. E aconteceu que esse irmão nunca mandava mensagem pra minha amiga. Durou, assim, uma semana, minha amiga falando, mas cadê o cara? Não manda, né?
E aí eu perguntei pra ele, ele falou que era porque o irmão era realmente muito mais ocupado que ele, pra ela aguardar um pouquinho que ele iria mandar mensagem pra ela. Enquanto isso, eu fui conversando com ele, a gente foi se conectando, não tinha nenhum impedimento, assim, não falava de roupa nem nada, não tinha briga, era uma coisa super leve. Só que, quando a gente tava aqui ao vivo, a gente só se beijou. E a gente chegou, assim, no ápice dos amassos, que iria pra alguma coisa mais quente, mas a gente não fez. Então, meio que ficou, assim, interrompido, e aquele, né, aquela coisa borbulhando por dentro. E conforme a gente ia conversando, às vezes eu falava, ah, eu tô no banho, ou alguma coisa assim, foi evoluindo pra que se tivesse uma coisa a mais, e aí eu tenho que ser sincera e falar que começou a rolar nudes. Comecei a mandar fotinhos pra ele e me deu vontade, eu fiz, não me arrependi na época, agora sim, e depois vocês vão saber por quê, o que que deu tudo isso. Mas sei lá, eu me sentia já como um casal e eu já tinha feito isso com outros namorados, eu achei que não teria o problema, que não teria dado o problema que veio a dar mais pra frente. Enquanto eu tava, assim, no auge com ele, que eu sempre, todos os dias, assim, conversava com a minha amiga também, eu comecei a perceber que ela não tava me respondendo mais, assim, porque antes ela tava muito animada, queria saber, compartilhava de tudo comigo. E isso foi, tipo, minguando. E eu não fui entendendo por que que tava minguando. Eu achei que talvez o irmão dele não tivesse respondido ela e ela tivesse ficado chateada, mas eu também fiquei com dedos de perguntar, tanto pra ela como pra ele. Então, não perguntei nada. E meio que deixei assim natural. Falei, bom, liberdade também, não vou ficar pressionando, né, ela de ter uma relação mais forte comigo e nem de vibrar sempre quando eu contar alguma coisa sobre ele. Então eu fui parando de falar sobre ele e a gente foi parando de conversar, né? A gente tinha uma rotina de conversa que era muito maior e que foi se perdendo com o tempo. Até porque, sendo bem sincera, eu fiquei sim bem obcecada pelo boy e eu fiquei focando em falar só com ele, em dar atenção mais pra ele, sim. Como nem tudo são flores, veio a parte puxada pra mim, que foi depois de uns 2 meses, eu comecei a ficar com muito sono, até tontura, ficar bem mal. A gente não tinha feito nada, então não tinha como ser gravidez. Mas eu fui no médico fazer exames pra ver o que tava acontecendo, porque eu tava perdendo energia e tava ganhando bastante peso em pouco tempo. E foi aí que eu descobri que eu tava com os hormônios. Além de eu estar com os hormônios desequilibrados, eu tava com um desequilíbrio na tireoide. E eu simplesmente, de 3 semanas pra menos, eu comecei a engordar de um jeito que eu não tinha controle. E eu nem tava comendo muito pra isso. E foi assustador, porque não foi assim 2 quilos, foi coisa de 7 quilos pra cima. Eu já tinha corpão, então eu fui ficando rechonchuda mesmo, não um corpão. Não tava, eu comecei a não me sentir bem, falei com a minha amiga, tipo, já nem respondia. Eu falei, nossa, tipo, tô contando uma coisa minha pra ela, nem é mais, sabe, do meu namorado. E ela não, sabe, tipo, ah, problema seu. Tipo, ah, que triste. Bem assim mesmo. E aí eu fiquei com dedos de falar com ele sobre isso. Porque eu não sabia como ele ia reagir. E eu realmente tava diferente, rosto, corpo, tudo, assim. Foi uma mudança de um mês pro outro. E aí, em uma das nossas conversas, ele veio com papo quente, pediu nudes, pediu pra eu mandar fotos minhas. E aí eu expliquei, eu falei, olha, eu não tô igual, eu não tô me sentindo bem com isso. Eu lembro dele ter falado, nossa, mas por que que você não me falou, né? Por que que você não me explicou? E eu, cara, é porque eu tava com medo do que você fosse pensar, não sei como é que você ia reagir. E ele falou pra não me preocupar com isso, que eu era o amor da vida dele, que ele tava ali pra me ajudar, que ele ia me achar linda de qualquer jeito. E só que quando eu mandei as fotos, né, que eu fiquei confiante, mandei, ele já reagiu diferente. A reação dele não foi como antes, que era uau e não sei o quê. E aos poucos eu fui sentindo que as mensagens foram diminuindo,
que a coisa foi esfriando um pouco, eu falei, cara, eu não acredito. Eu não acredito que essa vai ser a decepção da vez. E foi a decepção da vez, porque depois de um mês de mudança na conversa, ele falou que a gente precisava conversar, e eu tava crente que era sobre a viagem pra Bulgária, que eu ia encontrar ele na Bulgária, antes era na Turquia, e depois ele achou melhor na Bulgária. E tinha que organizar como que seria, ele falou que ia resolver tudo, a questão das passagens, que a gente ia ter um dia pra conversar só sobre isso. E eu tava crente de que essa seria a conversa, mas ele foi assim, frio, direto, sucinto. Virou e falou: olha, eu não tô mais sentindo atração por você, esse corpo não tá rolando, eu não tô me sentindo bem, eu não consigo mais enxergar a mulher que eu enxergava antes aí em você, e eu quero terminar. Porque eu acho melhor do que eu ficar fingindo e ficar segurando você de viver sua vida e de ter uma relação com outro cara que se sinta bem com você dessa forma, porque eu não estou me sentindo bem. O baque foi tão grande que eu comecei a questionar ele sobre várias coisas. E perguntar, e argumentar, e levar as minhas frustrações. E ele não respondeu. Ele simplesmente silenciou e sumiu. Ele sumiu, um cara que a gente tinha feito planos de morar junto, planos dessa viagem, coisas que eu já tinha comprado para a viagem, coisas que eu já tinha buscado, tudo por água abaixo. A decepção podia ter parado por aí, mas não. Depois de 2 semanas, a minha amiga resolveu reaparecer no Instagram com posts sobre uma viagem que ela ia fazer. Ela já não falava muito mais comigo, então eu não me sentia à vontade de perguntar pra ela, nossa, pra onde você vai? Que legal. Mas eu fui acompanhando as postagens dela. Ela postava sobre a mala, sobre as coisas que ela tava comprando, até que ela abriu em um dos posts no Stories de que ela tava indo pra Bulgária. Eu mal no meu quarto, depressiva, sem comer, assim, totalmente bloqueada. Não consegui deixar de conectar a questão dela tá indo do nada pra Bulgária, coisa que ela nem pensava em ir, que ela nunca pensou em nem sair do país, com a questão do meu ex-namorado. Primeiro eu pensei que poderia ser o amigo dele, ou o irmão, sei lá quem que ele tivesse apresentado. Mas eu não sei. Eu sentia que tinha alguma coisa estranha. E eu sempre fui muito sensitiva. E foi me dando um negócio. E a primeira vez que eu levantei foi pra ir até a casa dela, conversar com ela, olhar nos olhos dela e ver o que estava acontecendo. Porque também ela tinha mudado comigo do nada. Aí tinha alguma coisa. Então eu fui na casa dela, conversei com ela. E no primeiro olhada que eu dei nos olhos dela, ela baixava, ela não conseguia falar. Até que eu comecei a questionar e ela não aguentou e se rendeu e falou: olha, eu sinto muito. O Racim falou que ia explicar isso pra você, mas eu acho que ele não teve coragem. E na primeira vez que ele conversou comigo pra apresentar o irmão, a gente se apaixonou. Eu não te contei nada porque eu tava esperando ele resolver com você, mas é isso. A gente tá junto há mais de meses e eu tô indo pra Bulgária ficar com ele. Eu podia esperar isso de um homem, mas não da minha melhor amiga. Eu comecei a falar coisas absurdas pra ela e como que ela poderia fazer uma coisa dessa? Eu nunca, eu jamais faria isso. E ela se transformou numa expressão, assim, que eu diria maligna. Olhou pra mim e falou: você não pode me julgar. Abriu o celular e começou a mostrar todas as minhas fotos, as fotos do meu corpo que eu tinha mandado pro Racim. Falando que ele tinha mandado pra ela e tinha explicado de que eu mandava isso pra ele e que ele achava absurdo, nojento, vulgar e grotesco. E que se a maioria das brasileiras eram assim, ou se só eu, porque ele não poderia casar e ter uma família com uma mulher que mandasse
esse tipo de coisa pra ele. Que ele estava gostando mais dela porque ela não fazia isso, que ela era discreta, que ela não fazia isso, que ela era uma mulher pra casar. Eu não tive coragem de explicar pra ela a verdade, até porque ali eu sabia que ela não ia me escutar. E eu abaixei a minha cabeça e fui embora. Fui embora e aquilo me doía tanto, e eu não conseguia me desconectar, sabe? Ela deixou os stories dela aberto pra eu ver, eu via todos os dias. Ela fez todas as sequências de tudo, de todos os detalhes de como ela ia pra viagem. Eu fui acompanhando aquilo me matava. Os dias e as noites eu não dormia. Eu precisava de ajuda psicológica, mas eu não aceitava. E quando ela chegou no aeroporto, as postagens pararam. Eu fiquei dias e dias esperando ela postar e isso não acontecia. Eu achei estranho, porque do jeito que ela postou antes, é óbvio que na Bulgária isso ia ser 5 vezes maior. Mas ela simplesmente sumiu da internet. Nesse tempo eu ficava pensando, né, cara, mas também ela é loira, do olho azul, um corpo escultural. Qual é o homem que não escolheria ela perto de mim? Fora que ela também era mais nova. Eu não sei como a minha vida passou, mas a minha vida passou. E 2 meses ela não postou nada na internet. Eu achei aquilo muito estranho. E depois de 2 meses, tinha um e-mail na minha lixeira que era dela. E eu abri, eu não entendi muito bem, tava escrito... Eu não sei como eu consegui recordar o seu e-mail. É muito difícil e eu estou na pior situação que eu poderia estar na minha vida. Eu queria te pedir desculpas por tudo. Você fugiu de uma cilada. Eu tenho pouco tempo. Eu não tenho celular, eu não tenho internet, eu não tenho nada. E ele me manda de um cliente para outro. No desespero, a única coisa que eu lembrei foi do seu e-mail. Não sei aonde eu tô. Eu só tenho um cliente que pode me ajudar. Ele me faz sair com caras à força. Com homens, muitos homens. Me perdoa. Não conta pra ninguém, por favor. Não conta pra minha mãe. Eu tenho que fazer chamadas com ela, falar que eu tô bem, e ela não vai conseguir disfarçar. Ele me força a gravar tudo isso. Eu tô na mão dele, mas eu vou conseguir fugir. Eu só queria te falar a verdade porque eu tô com muita vergonha. E que você reze por mim, por favor. Se ela te perguntar algo, por favor, está tudo bem. Não fala o que tá acontecendo aqui, porque senão ele vai acabar com a minha vida. Ele vai me bater mais ainda. Por favor, eu te imploro, não fala nada. Eu não sabia se isso podia ser um trote, mas eu reconheci o e-mail dela. E perguntando pra a mãe dela sempre dizia que tava tudo bem, que ela mandava fotos e vídeos. Se eu chegasse na polícia, eu ia falar o quê? O símbolo da empresa eu procurei em vários lugares e não existia. Porque no e-mail, a data do e-mail, ela já tinha mandado aquilo há muito tempo e eu não tinha visto. Ela ressurgiu no Instagram. Começou a postar coisas e parecia tudo bem, só que com outro cara. Eu mandei mensagem pra ela e falei: esse e-mail é seu? O que tá acontecendo? E no momento que ela visualizou, ela me ligou e me contou tudo o que aconteceu. Ela me acalmou, agradeceu muito de eu não ter falado com a mãe dela, porque ela ia se sentir envergonhada por toda a situação. Ela não queria expor isso de jeito nenhum, porque foi uma das piores frustrações que ela passou na vida dela. E também porque isso tinha deixado marcas, das quais ela ainda não tinha apagado. Ele usava ela para ter relações com outros caras. Ele não tinha uma equipe grande, era ele mais uns 3 caras.
E ele meio que tinha desejo por isso e também ganhava muito dinheiro. Ela não conseguiu descobrir muita coisa, mas ela conseguiu sair dessa situação por um dos caras que ia visitar ela. Acabou ficando encantada com ela. Até que um dia ela pediu ajuda e contou o que estava acontecendo. E esse cara ajudou ela a sair dessa situação. Um dia, enquanto esse homem dormia, esse cara disse que queria ela em tempo integral e que pagaria o que fosse por isso. E assim ele conseguiu tirar ela de lá. Ela fugiu para um outro país com esse cara. Eles ficaram juntos. Ela disse que não é o grande amor da vida dela. Ela não sabe o quanto que ele gastou para conseguir tirar ela de lá dessa forma. Quanto que ele pagou para ficar esse tempo integral e conseguir fugir com ela. Ele não quis falar. E que ela também não tem vontade mais nenhuma de voltar para casa e contar tudo isso e ter que arcar com denúncias e com tudo que ela passou. Que esse homem cuidou muito bem dela todo esse tempo. Deu toda a assistência, tanto física como mental. E que agora ela ia tentar continuar a vida dela nesse outro país. Ele marcava com esses caras pela internet, preparava ela, deixava ela linda, maravilhosa, mas era para que ela tivesse relações com esses caras. E ela tinha que fazer tudo que esses caras pedissem. A tortura era horrível. Ela disse que ele ganhava muito dinheiro com isso, mas também que ele tinha mais prazer de ver isso. Que era ele e mais 3 caras que ela conheceu. Ela não sabia se tinha mais gente na situação, nunca viu outras meninas também nessa situação. Porque isso acontecia dentro da própria casa dele. E que quando ela me mandou um e-mail, um desses caras que tava com ela perguntou pra ela por que ela aceitava essa vida. E ela contou o que aconteceu, que na verdade ela achou que ia viver um grande amor com aquele cara que vendia ela. E foi aí que ele decidiu combinar com ela uma forma de resgatar ela de vez, pra eles viverem esse sentimento que tava tendo. E que ele não conseguia ver mais ela nessa situação. Ela confia piamente nesse novo grande amor. Diz que todas as denúncias, tudo foi feito por lá. Que ela não quer que ninguém do Brasil saiba. Então eu peço, por favor, que você poupe os detalhes ou qualquer informação que possa ligar a ela. Mas ela deixou bem claro que eu fui salva de uma situação que talvez ela nem tivesse com vida hoje. O que ela passou nas mãos desse turco búlgaro, ela não deseja para a pior inimiga dela. Qual a sensação de você descobrir que você escapou de ser traficada por causa do seu peso? Qual é a possibilidade, qual é a chance de uma dessas meninas encontrar um cara tão bondoso ou que se apaixona por ela para tirar ela dessa situação? Será mesmo que ela encontrou um cara tão bom que não cobra nada dela por ter feito isso? Não joga na cara em nenhum momento? São questionamentos. Eu não estou dizendo nem que sim e nem que não. Só tô trazendo reflexões novas para a situação, pra gente pensar um pouco mais. De acordo com a amiga da história, ela não viu essa situação como se fosse uma gangue que fizesse isso. Para ela é só o cara, o turco búlgaro e mais 2 parentes da família que faziam isso sem muita experiência, só pela troca do dinheiro e pelo prazer de assistir aquela situação. Isso é de acordo com a amiga e com o que ela viu e viveu lá. Tá bom? A gente não tem como confirmar o que eles realmente são. Essas reflexões são só pra gente... É só pra gente pensar sobre. Não quer dizer que a história não teve final, tá, gente? A história teve final. A menina saiu com outro cara, conseguiu escapar, a outra aqui ficou sabendo. É isso, porque assim, tem gente nos comentários falando que a história não tem final. Eu não sei que final que eu posso colocar numa história real, né? Se a pessoa continua vivendo, não tem como ter final. Tem final...
da situação que eu contei aqui. Então, assim, quem tá comentando aí nos vídeos, a história não tem final. Gente, não é roteiro de filme, não é Disney, é uma história real. Então, tem o final do acontecimento que eu contei aqui. E depois eu trago esses questionamentos pra gente pensar mais, pra gente trazer experiências futuras pra nossa vida. Vocês já se decepcionaram com uma amiga e depois perdoaram por ela ter vivido uma situação muito pior? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.